E a gente continua falando de buraco, é que o nosso repórter Ronan Frias está ao vivo, eu não sei aonde ainda, mas ele tem acompanhado esse problema de perto. Oi, Ronan, onde é que você está? Bom dia. Bom dia, Ronan. Oi, Márcio, Clotilde, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha só, a gente vai continuar essa discussão para falar sobre a buraqueira que está pela cidade. Ao longo dessa semana, nós mostramos várias rotas importantes aqui para a estruturação do trânsito de Belém, como Mário Covas, Avenida Independência e até mesmo a Rua da Yamada, onde a quantidade de buracos, além de atrapalhar o trânsito, também podem provocar acidentes. Pois bem, nós preparamos uma reportagem com vários flagrantes de gente que muitas vezes tentou desviar de um buraco e acabou caindo no outro. O resultado é um prejuízo enorme, só que essa buraqueira não está só nas áreas mais afastadas do centro da cidade. Nós estamos na Avenida Nazaré, um dos principais corredores de ônibus, e eu vou pedir para o cinegrafista Moisés tentar mostrar para a gente, porque no meio da pista existe um buraco, tem um buraco no meio da pista, e nesse horário, onde começa a amanhecer, ainda é meio complicado conseguir visualizar, e o resultado são vários motoristas que ao passar por aqui não conseguem perceber o buraco, acabam caindo, e aí como a gente está falando ao longo da semana, prejuízo em muitos casos. Mas daqui a pouco a gente volta a conversar sobre esse assunto. Pois é, Ronan, a nossa equipe continua, acompanhando essa questão dos buracos. Inclusive, essa semana tem sido assunto aqui no Bom Dia Pará. Recebemos muitas reclamações de vários pontos da cidade, pontos distintos. E aí a gente tem sempre a informação da Prefeitura, que a Prefeitura tem trabalhado em relação a essa situação, fazendo tapa-buracos, mas ainda está bem complicado, né, Clotilde? Tem muita reclamação sobre buraco aqui em Belém. A gente tem recebido, como o Márcio falou, várias denúncias e é impressionante como a gente observa que isso não é um problema só de um ponto A, B ou C da cidade. A cidade toda está com buracos nas pistas. E você, como mostrou agora, em plena Avenida Nazaré, acho que eu até sei um dia para evitar, já vi buraco, para evitar passar por aí. Pois inclusive, ontem quase que eu caí nesse buraco. Foi? Bem complicado. Ronan, a gente vai continuar com esse assunto, temos a reportagem. Assunto hoje aqui no Bom Dia Pará, até porque prejudica muitos motoristas aqui em Belém. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Ronan. Obrigada, Ronan. Até já. Andar de carro ou de moto pelas ruas de Belém é ter a certeza de encontrar vários buracos no meio do caminho. O pior é quando o veículo passa por cima de um deles, né, Márcio? Pois é, e traz prejuízos em algumas situações. O que fazer quando essa buraqueira causa prejuízos? O Ronan Frias vai conversar com a gente sobre esse assunto, até porque, Ronan, você já ultimamente tem circulado bastante aqui em Belém, você trabalha na externa e presenciou realmente que tem muito buraco na cidade, né, Ronan? Você está onde agora? Oi, Márcio, olha só, essa constatação não é só da nossa equipe que passou a semana mostrando esse problema aqui pela cidade. É de todos os habitantes de Belém que precisam sair de casa para fazer qualquer coisa. Muitas vezes você sai de casa para ir para a padaria, para o trabalho, para a escola, se depara com um buraco e infelizmente pode acabar caindo nele. A gente está agora aqui na Avenida dos Mundurucus, que fica bem ao lado da Guerra Passo, uma travessa aqui no bairro do Guamá. Olha esse buraco que a gente encontrou. Ele fica bem no meio da pista, passando um pouquinho a faixa de pedestres, dividindo as três pistas aqui da Avenida dos Mundurucus. O que preocupa muito é que não é um buraco muito pequeno, não, ele é profundo. Por isso, a própria população resolveu sinalizar ele, colocando pedaços de madeira e até um saco de laranjas vazio com um lixo, para poder explicar um pouco para os motoristas que é preciso tomar cuidado. E olha, eu conversei com um dos moradores aqui, que eles me contaram que essa semana choveu bastante, isso a gente tem mostrado todos os dias aqui na nossa previsão do tempo, e durante essa chuva, a água acabou tampando esse buraco. E quem vinha não sabia que tinha buraco no meio, acabou caindo um motociclista que se feriu e foi levado até para o pronto-socorro. Nós não temos informações sobre o estado de saúde dele, mas por conta dessa situação, os próprios moradores daqui da área resolveram sinalizar esse sinal para que ele não acabe, esse buraco, para que ele não acabe trazendo outras vítimas, criando outros problemas. Agora, como a gente vem falando, esse problema não é só aqui na área central da cidade. Nós já mostramos Mário Covas, Independência, Rua da Yamada. E nós, inclusive, aproveitamos para fazer uma reportagem para mostrar que, em alguns casos, os motoristas estão saindo da Avenida Augusto Montenegro, que está em obra, e, portanto, em vários pontos está cheia de buracos, e acabam utilizando rotas alternativas, mas elas também não estão bem preparadas. O resultado prático é que isso pode ser muito perigoso, principalmente por causa do risco de acidente, mas também porque, em alguns casos, tem motorista que tenta desviar de um buraco e acaba caindo em outro. Vamos ver na reportagem. O trânsito é pesadíssimo na Rua Yamada logo às 7 horas da manhã. O congestionamento é enorme, os riscos de acidente também.
Apesar de ser asfaltada, a via de mão dupla é cheia de buracos. Os motoristas tentam desviar das armadilhas na pista. Aí começa o zigue-zague. Tá difícil aqui para nós, né? Todo dia esse problema aqui. Quem roda por aqui reclama muito da falta de manutenção e dos prejuízos. Horrível, horrível. Tem uns buracos que são muito grandes. Pode estourar pneu, furar, fazer várias coisas. Toda essa dificuldade é para tentar fugir do trânsito na Augusto Montenegro. A avenida está em obra por causa do BRT. E em vários trechos existem inúmeros buracos. Inclusive, foi desviando de um deles e caindo em outro que este motorista acabou furando o pneu do carro. A gente fica sem saber o que fazer, até nervoso para chegar no trabalho. A gente tem horário para chegar, está ficando cada vez pior. É muito buraco, muitos prejuízos que a gente tem com o carro. E por causa da buraqueira, essa oficina aqui passou a funcionar 24 horas. E olha, segundo os mecânicos, a peça que é mais atingida por conta dos buracos é justamente o pneu. De quanto tempo o senhor tem que vir aqui na oficina para pelo menos calibrar o pneu? Praticamente 2 vezes no dia. O prejuízo nesta motocicleta foi justamente o parafuso da correia que quebrou ao cair no buraco. E a conta vai para quem? Sou eu que pago a conta. A questão da buraqueira aqui, eu acredito que a prefeitura pode tomar uma iniciativa para melhorar essa situação. Como a gente viu na reportagem, fica aí a pergunta de quem é a responsabilidade, quem acaba pagando essa conta. Quem dera que os prejuízos fossem apenas esses físicos, financeiros. Mas olha, a gente está agora aqui na Avenida dos Mundurucus e tem uma ciclofaixa. Para poder desviar do buraco, tem muito motorista que acaba invadindo essa pista, mas muitas vezes acaba caindo no buraco, como tem outros que ficam bem ao lado. Situação complicada. A gente até entrou em contato com a prefeitura, que avisou para a gente que vem realizando operações de tapa-buraco pela cidade inteira, mas é preciso repensar como é que é esse modo de tapar buraco, porque afinal de contas a gente mostra o buraco numa semana, na outra já tem outro buraco no mesmo ponto, em outros pontos. Complicado dirigir ou então caminhar assim pela cidade, não é mesmo? Verdade, Ronan. E às vezes esse tapa-buraco não resolve, porque você coloca uma camada de asfalto e logo em seguida, meses depois, surge um buraco bem próximo ali, aí fica totalmente desnivelada a pista. Em alguns casos é necessário realmente fazer uma nova pavimentação. Enfim, você está mostrando aí esse buraco horrível, enorme aí aqui em Belém. Realmente é preciso que se intensifique ainda mais esse tipo de operação, porque tem um prejuízo, claro, mas também tem um risco de acidente, né, Cotilho, que é grave. Com certeza, o Ronaldo até citou Agora é preciso também enfatizar o seguinte: essa pavimentação, ela precisa ser de excelente qualidade, ainda mais quando feita neste período, por conta das chuvas, Exato. Que a gente sabe que sempre abrem mais buracos. Só recapitulando, a Prefeitura informou para a gente que vem realizando uma operação tapa-buracos na cidade, em diversas ruas, avenidas e travessas, para tentar amenizar a situação. Pois é, mas tem muito buraco ainda. Inclusive, Ronan, a gente recebeu informação de um buraco na Travessa Castelo Branco, entre a Gentil e a Conselheiro. Eu vou lançar um desafio para você. Você vai nesse ponto, confere para a gente realmente como é que está a situação por lá e daqui a pouco você volta ao vivo aqui no Bom Dia Pará. Você corre lá rapidinho e mostra para a gente, tá bom? Pode ser? Márcio, se o telespectador avisou pra gente, a gente tem a obrigação de ir pra lá. Daqui a pouquinho eu volto para tentar mostrar esse buraco, ainda aqui no Bom Dia, então. Muito bem, Ronan. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Até já. Até daqui a pouquinho. Bom, e ainda sobre esse assunto, falando sobre os prejuízos que os motoristas têm com os buracos, a gente conversa aqui no estúdio com o advogado Gustavo Pinheiro, que vai falar mais sobre esse assunto. Olá, doutor Gustavo, bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Olha, tem uma pergunta aqui de um telespectador, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? É do Anderson dos Jurunas. Obrigada pela sua participação, Anderson. Ele quer saber o seguinte: se a prefeitura pode ressarcir algum dano em veículo causado por um buraco, e a prefeitura tem a obrigação de pagar o prejuízo? Claro que tem. Por quê? Porque se trata de uma responsabilidade do Estado, não só da prefeitura, mas se for numa estrada federal, do governo federal, porque é uma responsabilidade do Estado de manter essas vias bem asfaltadas sem que cause danos à nossa população, né? Certo. Então, o motorista, ele pode pedir uma indenização à prefeitura caso tenha prejuízos por conta de um buraco. A gente está vendo nas imagens, realmente tem muito buraco, prejuízo, seja qualquer tipo de prejuízo. Agora, como é que ele tem que fazer isso para conseguir essa indenização, esse ressarcimento? A medida não é outra senão procurar a justiça. Por quê? Porque a prefeitura acaba, e os órgãos federais, de modo geral, acabam não fazendo acordo nesse sentido. Justificam que seria a chuva, que seria uma série de eventos naturais que causaria isso, mas não é.
Né? Se aqui em Belém chove, tem que ter um asfalto, como você falou, ainda agora de melhor qualidade, que suporte isso. Então, o meio é judicial. Ah, demora para receber? Demora, mas às vezes não se trata só de um pequeno buraco. Causa um acidente, causa uma morte. Quantos casos nós já vimos de acidente de morte em razão disso? Agora, antes de procurar a justiça, é importante que o motorista se cerque de provas. Por exemplo, registrar um boletim de ocorrência, sim, registrar conseguir boletim testemunhas. Testemunha, mas é de se lembrar que a responsabilidade do Estado é objetiva, o que implica dizer que independe da demonstração da culpa do poder público para que haja a responsabilização. O que seria, no caso, por exemplo, essas imagens que a gente está vendo agora. Isso já seria o suficiente. Já teve um acidente, ficou comprovado ali uma simples foto que há o buraco e que o acidente foi causado naquele local, já tem responsabilidade. Agora demora muito, por exemplo, para você conseguir esse ressarcimento. Muita gente não tem tempo de esperar receber o dinheiro para mandar o carro para a oficina, porque muitas vezes não tem como ficar sem o veículo. Sim. E aí, por exemplo, tem como dar mais celeridade? Isso é um problema, porque as formas de se acionar o poder público a forma é um pouco mais lenta, principalmente dependendo do valor, porque pode entrar na questão dos precatórios de receber, mas dependendo do valor. Mas geralmente são valores de pequena monta, aí entra no chamado RPV, requisição de pequeno valor, que é um pouco mais lento, mas nada que não demore aí menos de 1 ano e meio, 2 anos para se receber. Nesse caso, é possível que o motorista, ele mesmo, arque com a despesa e depois busque esse ressarcimento? É possível também? Sim, é possível. Se ele não quiser ficar com o veículo parado, é o que tem que ser feito. E aí busca todos os ressarcimentos, inclusive se ficar parado, sem, por exemplo, trabalhava com veículo, no caso do taxista, pode pedir lucro cessante. Por exemplo, guardar as notas é importante. Sempre. Né, bater foto do local onde houve esse acidente, ou, no caso, prejuízo por causa da buraqueira, se cercar de provas e depois procurar um advogado, defensoria pública, é possível? Também, defensoria pública, sempre que possível tentar fazer perícia também no local do acidente, no veículo. Para se cercar mais de provas, né? Para que o processo possa andar bem tranquilamente. Com certeza. Então, só para enfatizar, se você teve o seu veículo danificado por qualquer buraco aqui em Belém, você pode pedir o ressarcimento para a Prefeitura Municipal. Exato. Se for no caso de estrada se for federal ou uma estrada estadual também, né? Para o órgão equivalente. Tem que saber qual é o órgão responsável pela rua, pela via. Exatamente. Muito obrigada pelas informações. Obrigado. Pelas informações. Um bom dia para você. Bom dia. Bom dia. E hoje, aqui no quadro Questão de Direito, falamos sobre os motoristas que podem pedir um ressarcimento ao poder público caso tenham prejuízos com os buracos. Afinal, são muitos buracos. Só lembrando que você pode rever essa entrevista no G1 Pará. O advogado dá dicas de como você pode procurar a justiça para conseguir um ressarcimento junto ao poder público. Bom, a gente continua falando sobre a buraqueira na cidade com o nosso repórter Ronan Frias. Ele já, inclusive, mostrou ao vivo para a gente 2 pontos com buracos aqui em Belém, um na Avenida Nazaré e outro na Rua dos Mundurucus. E a gente lançou um desafio para ele no bloco anterior. Vamos ver se ele conseguiu cumprir o desafio. E aí, Ronan? Oi, Clotilde. Olha, desafio dado é desafio cumprido. Eu aproveito para agradecer aos telespectadores que mandaram para a gente essa denúncia, falando que aqui na Travessa Castelo Branco, entre a Gentil e a Conselheira, existe um buraco. Só que, na verdade, não é um buraco, são vários buracos. O primeiro deles fica logo virando pela Gentil, então os motoristas muitas vezes nem conseguem ver. Outros, como esses 2 aqui, são enormes. E uma preocupação é que o tráfego de veículos aqui é bastante intenso, principalmente porque é uma avenida onde passam várias linhas de ônibus. Mas olha a dificuldade. O motorista tem que reduzir bastante a velocidade para poder passar por um buraco como esse, que tem uma profundidade que chama a atenção. Agora, esse trecho aqui também tem uma parada de ônibus, até mesmo porque tem um colégio aqui perto e uma igreja, então é um ponto super movimentado da cidade. Mas os ônibus não estão conseguindo parar justamente ali no ponto de ônibus porque enfrentam essa buraqueira. E para evitar cair nessa sequência de 5 buracos que existe, eles acabam jogando o veículo para o meio da pista. E aí, como aqui são 3 faixas, acaba ficando na prática com 2 faixas, o trânsito fica mais lento e a gente sabe que ninguém gosta de perder tempo no trânsito. Só que pior do que perder tempo é perder dinheiro com prejuízo. Então fica esse aviso aí para a Prefeitura que dá para vir para cá uma equipe para tapar esses buracos o quanto antes. Pois é, a Prefeitura disse que vai fazer isso hoje, tem que fazer para ontem, porque realmente esse buraco está realmente causando dor de cabeça, infelizmente, a cidade com muitos buracos. Com certeza. Obrigada, Ronan, pelas informações e por ter cumprido aí o desafio. Obrigado, Ronan.